Fala galera, Conversa Viverde começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje para a gente conversar um pouquinho da partida entre Palmeiras e Fortaleza, jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Você sabe que a gente sempre começa aqui analisando a parte tática da partida. Taticamente, o Palmeiras iniciou com o mesmo esquema que vem sendo utilizado pós-Copa do Mundo. Saiu até algumas informações que o Palmeiras mudaria o esquema em razão da lesão tanto de Gustavo Gomes quanto de Bruno Fux, então tecnicamente o Palmeiras não teria ali um dos zagueiros mais comuns de jogar nesse esquema, mas o Palmeiras manteve a formação com três zagueiros, utilizou Emiliano Martinez para fazer a zaga ali na vaga de Gustavo Gomes. Então o Palmeiras iniciou com Carlos Miguel no gol, Emiliano Martinez como zagueiro aberto pelo lado direito, Murilo centralizado, então houve essa troca, Murilo saiu da direita e veio para o centro, Emiliano Martinez foi fazer a direita, e Alexander Barbosa, o zagueiro ali pela esquerda. Lateral esquerda com Piquerez, ala direita com Alan, o meio campo ali, Marlon Freitas como volante um pouco mais recuado, Andreas Pereira como um meio de ligação ali com um pouco mais de liberdade, e o trio de ataque que vem funcionando muito bem pós-Copa do Mundo aí, John Arias ali como uma espécie de um meia criativo ali, centralizado, mas tendo possibilidade de se deslocar mais pelo campo, Maurício e Sousa, que muitas vezes invertem posições. Diferente dos últimos jogos, o Palmeiras não conseguiu controlar tão bem assim a partida no primeiro tempo. O Fortaleza, em determinado momento ali, no começo do jogo principalmente, até chegou algumas vezes, ensaiou ali uma tentativa de pressão no Palmeiras, não teve nenhuma grande chance de perigo, não finalizou no gol. Teve um lance que foi até um lance ali um pouco mais agudo do Fortaleza, mas que, inclusive eu já vou emendar um gancho para falar disso, eu não consegui enxergar porque a transmissão da Globo estava péssima, horrível. Não sei quem está trabalhando na parte de questão de exposição de imagem, de questão de saturação de imagem na Globo, mas está horrível, horroroso. Em determinado momento você não conseguia nem ver a bola, não conseguia ver o que estava acontecendo em algumas partes do campo. E foi justamente aí que ocorreu esse lance do Fortaleza logo no comecinho do jogo. No primeiro tempo, o Palmeiras tentou forçar muitos passes pelo meio, e muitos passes estavam saindo errados, muitos passes estavam sendo interceptados pela defesa do Fortaleza, e houve algumas tentativas de bola alta ali para tanto o Maurício quanto o Sousa, que não são jogadores ali de alta estatura, brigarem de cabeça com os zagueiros do Fortaleza, e evidentemente acabaram perdendo. Então foi um jogo ali que foi se arrastando, o Palmeiras naquele ritmo lento, tocando muita bola de lado, com pouca profundidade ali para poder gerar alguma chance de perigo. Teve até um lance ali na primeira parte do primeiro tempo, vamos dizer assim, onde houve meio que um enrosco ali, a bola ia sobrando, se eu não me engano, para John Arias, e o goleiro do Fortaleza, João Ricardo, saiu do gol e cortou. Teve um outro lance que Piquerez bateu cruzado e Alan deu um carrinho e não acertou a bola, inclusive ele poderia ter utilizado a outra perna, né, a perna direita para tentar acertar a bola, tentou com a perna esquerda e acabou furando. E já para o finalzinho do primeiro tempo, teve talvez a melhor chance do Palmeiras até aquele momento, na verdade a melhor chance do jogo até aquele momento, uma bola enfiada por Maurício para Sousa, que ele bateu cruzado ali, rasteiro, uma bola muito difícil, o goleiro do Fortaleza foi buscar, no rebote até Maurício tentou brigar com o zagueiro do Fortaleza, o zagueiro chegou primeiro e cortou para escanteio. No mais, o primeiro tempo acabou dessa forma aí. Palmeiras basicamente aí com algumas grandes chances criadas, mas nada ali que demonstrasse um grande volume de jogo. Para o segundo tempo, o Palmeiras voltou sem alterações, o Fortaleza alterou dois atletas, o Palmeiras voltou sem alterações, mas mudou completamente a postura na partida. Então o Palmeiras adiantou linhas, começou a pressionar mais em cima o Fortaleza e começou a jogar muito mais pelos lados, que era de fato ali onde o Palmeiras poderia ter explorado desde o primeiro tempo. E nessa mudança de postura, o Palmeiras complicou muito a saída de bola do Fortaleza. O Fortaleza ficou com muita dificuldade para sair, então o Palmeiras controlou muito bem a partida no começo ali do segundo tempo, até chegar no gol do 1-0. Dessa vez foi retribuído a gentileza do primeiro tempo e Sousa deu um bom passe para Maurício, que acertou um belíssimo chute.
Maurício, pós-Copa do Mundo, aí, vem fazendo muitos gols pelo Palmeiras, já é o quarto gol dele. Vive um momento assim iluminado pós-Copa. Finaliza muito bem, inclusive, é uma característica muito interessante de Maurício, por mais que seja um jogador que pode fazer tanto meio quanto ataque, mas finaliza muito bem, talvez seja um dos melhores finalizadores do elenco. E o Palmeiras conseguiu abrir 1-0, conseguiu seu primeiro time a marcar gol nas oitavas de final da Copa do Brasil, já que todos os jogos de ontem foram zerados, e continuou mantendo o controle da partida ali. O Fortaleza nem sequer chegou a ameaçar o Palmeiras, e rapidamente o Palmeiras consegue chegar no segundo gol. Um passe ali de Alan, um cruzamento, na verdade, de Alan de um lado para acertar o John Arias do outro lado, que cabeceou para o gol. Inclusive, antes desse gol de John Arias, o Palmeiras já tinha perdido algumas oportunidades, inclusive uma oportunidade que o Alan podia ter passado por John Arias, ele optou por fazer um chute ali mais difícil. Sousa também teve uma oportunidade cara a cara com o goleiro João Ricardo, que acabou defendendo meio de ombro. Marlon Freitas teve uma finalização que o João Ricardo caiu para pegar, então o Palmeiras teve várias chances antes de fazer o 2-0. A partir do momento que o Palmeiras fez o 2-0, o Palmeiras fez algumas substituições também, botou ali o que seria o ataque titular, que a gente imagina idealmente, né? Colocou o Vitor Roque e Flaco Lopes, e também tirou o Piquerez e colocou o garoto Arthur, que particularmente é um jogador que me agrada muito. Eu gosto bastante da dinâmica que Arthur tem na partida, um lateral assim bastante versátil. É, Lógico, o Palmeiras com 2-0 no placar, o Fortaleza tentava de alguma forma diminuir um pouco o prejuízo, tentou ir mais para cima, tentou criar alguma coisa ali. Teve uma jogada que o ponta do Fortaleza deu um corte para dentro, chutou meio cruzado, e Alexandre Barbosa cortou e quase cortou contra o próprio gol, mas assim, poucas chances criadas. Mais ou menos ali, indo para o final, caminhando para o final do segundo tempo, Marlon Freitas achou uma bela bola por cima para Arthur, que finalizou. O goleiro João Ricardo fez mais uma defesa no rebote. Flaco Lopes, voltando da Copa, voltando a marcar. O gol foi anulado no campo, depois foi para o VAR. O VAR da Copa do Brasil não é o impedimento semiautomático ainda, então ele tem todo aquele sistema de traçar linhas e tudo mais. E traçando as linhas, foi confirmado que o Arthur inicialmente estava na posição regular, portanto o gol do Palmeiras foi válido. O Palmeiras fez o 3-0. Depois do 3-0 do Palmeiras, o Fortaleza teve ali duas grandes chances no final da partida, já depois dos 45 e praticamente no intervalo de 20 segundos. O jogador do Fortaleza, se não me engano, ele cabeceou, Carlos Miguel fez uma ótima defesa, depois a bola voltou para o mesmo jogador, ele girou e chutou no canto, o Carlos Miguel defendeu de novo. Basicamente foram as grandes oportunidades do Fortaleza aí. O Palmeiras conseguiu construiu uma ótima vantagem, mesmo fazendo um primeiro tempo bem abaixo. O segundo tempo ali, até metade do segundo tempo, foi um jogo que o Palmeiras controlou 100%, depois naturalmente diminuiu um pouco o ritmo e mesmo assim conseguiu chegar no terceiro gol e teve chances até de sair com um placar um pouco mais elástico. Talvez se tivesse ali caprichado um pouquinho mais nas finalizações ou na tomada de decisão final, o Palmeiras poderia até ter saído com um placar ainda mais elástico. Mas de toda forma, excelente resultado. O Fortaleza que o Palmeiras enfrentou hoje não é aquele Fortaleza de outros tempos aí, que era um time que dava trabalho para todo mundo, que brigava ali por G6 de Campeonato Brasileiro, mas ainda assim é um ótimo resultado, 3-0 na ida, que encaminha muito bem a classificação. Lógico, jogo é jogado, nunca se sabe o que pode acontecer na segunda partida, mas o Fortaleza, que tem como o Castelão um seu grande aliado, né, pelo menos em temporadas anteriores, optou por vender o mando de campo. Então o Palmeiras enfrenta o Fortaleza agora no retorno, na segunda rodada aí das oitavas de final, em Cuiabá, na Arena Pantanal. Um lugar onde tem muitos palmeirenses, inclusive. Imagino que a torcida do Palmeiras vai ser grande maioria nesse jogo. O jogo vai ocorrer quarta-feira, 9h30, então são duas rodadas seguidas aí de Copa do Brasil. Vocês sabem, após o jogo nós vamos aqui fazer a análise aqui, espero que da classificação do Palmeiras, né? Espero fazer análise aqui já projetando quartas de final.
Esse mês agora é um mês muito importante, o Palmeiras tem vários jogos e vários jogos decisivos. O Palmeiras vai pegar no retorno do Campeonato Brasileiro, né? Pega o Fortaleza, enfrentou o Fortaleza hoje, pega o Fortaleza de novo quarto, domingo já tem retorno do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Nesse mês ainda nós também teremos as oitavas de final da Libertadores. E se o Palmeiras avançar do Fortaleza, ainda teremos o primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil. Então vai ser um mês cheio, muita coisa para o Palmeiras. O time vai ter pouco tempo de treinamento, mas o time vem demonstrando bastante entrosamento, boas trocas de passes, boas movimentações. Uma característica ali que eu percebo desse time do Palmeiras é que é um time que está fazendo muito melhor a questão de arriscar um passe diferente ali para quebrar uma linha, utilizar uma movimentação ali diferente de algum jogador de frente ali para quebrar a marcação adversária, para desvencilhar da marcação adversária, e isso vem fazendo o Palmeiras criar muitas oportunidades de ataque. Então aquele time que antes era resumido muito a cruzamento na área, muito a tentar ali flaco dar uma casquinha para sobrar para alguém, está mostrando uma evolução no repertório ofensivo. Tem muita coisa para ajustar, questão de finalização, questão de eficiência na frente do gol, mas está demonstrando uma evolução nesse aspecto. Quarta-feira agora então nós teremos a partida de volta contra o Fortaleza, nós vamos fazer análise aqui no perfil. Se você chegou no vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like aqui, encaminha esse vídeo para seus amigos aí palmeirenses, torcedores de outros times, que você ajuda bastante no meu trabalho. E nos vemos na quarta-feira. Tchau, tchau.